Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o movimento dos planetas no Sistema Solar. Então, para isso, eu quero apresentar um programa de astronomia chamado Celestia. Esse programa tem diversos recursos em que você pode ver o movimento dos planetas e a superfície dos planetas com uma realidade impressionante. Então, é bem legal você ter instalado no seu computador. E o link para baixar esse programa está disponível no blog da nossa turma, né, da nossa escola. E se você desejar baixar, é só procurar no blog. Bom, então vamos ver um vídeo em que a Terra é colocada no centro do sistema solar e a gente vai ver através do programa como o Sol e os planetas apresentam o seu movimento em relação à Terra. Então vamos prestar atenção no vídeo que se segue. Bom, ao abrir o Celestia, ele te arremete para o planeta Terra dessa forma. E com o botão direito, você pode, segurando o botão direito, você pode girar para onde você quiser. Então, eu coloquei aqui o planeta Terra voltado com o Polo Norte para a gente, de modo que o eixo Norte-Sul esteja na nossa direção. E eu vou me afastar da Terra, né, usando o scroll do mouse. Eu posso me aproximar e me afastar. E eu também posso aumentar a velocidade de rotação do planeta. Então, eu vou botar a velocidade de rotação, que seria de 24 horas, 10 vezes mais rápido. Ainda não dá para perceber que a Terra está girando. Vou aumentar mais 10 vezes. Ainda também não dá para perceber. Vou aumentar mais 10 vezes, a gente já consegue perceber o movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. O Sol deve estar aqui embaixo. Aqui é a região onde há noite na Terra. Aqui é a região onde há dia. E vou aumentar ainda mais 10 vezes a velocidade. E com o scroll, eu vou me afastar da Terra. Até que aparece aqui a Lua, orbitando em torno da Terra, no movimento quase circular em torno da Terra. E eu vou aumentar ainda mais a velocidade de rotação para a gente poder perceber isso aí. Então a gente consegue ver ali a Lua girando em torno da Terra. Vou aumentar ainda mais a velocidade para a gente conseguir perceber esse movimento da Lua. E vou me afastar ainda mais da Terra. Chega um momento em que a distância é tão grande que a gente não consegue saber exatamente quem é a Terra, quem é a Lua. E me afastando ainda mais, aparece ali agora o Sol, os planetas. Aqui é o planeta Mercúrio, aqui é o planeta Vênus, girando em torno da Terra dessa forma. No entanto, eu quero que vocês percebam, aqui é o planeta Marte. Eu quero que vocês percebam como esses planetas, vistos da Terra, como é que eles descrevem esse movimento. Então vocês vejam que o planeta Mercúrio, por exemplo, ele, ao mesmo tempo que ele gira em torno do Sol, ele gira em torno da Terra e o movimento dele em torno da Terra é um zigue-zague, um movimento meio complexo dessa forma. Eu vou aumentar a velocidade para que vocês possam perceber. Então, a Terra no centro, está aqui o planeta Terra, e você vê ali então o Sol teoricamente girando em torno da Terra. Isso porque a gente está vendo tudo que está acontecendo lá fora a partir da Terra. Então seria isso que nós estaríamos vendo, a Terra colocada no centro. O Sol descrevendo um movimento aparentemente circular em torno da Terra, enquanto os planetas fazem esse movimento meio complicado em torno da Terra. E isso é muito difícil de ser explicado. Nós vamos ver então na sequência da aula como foi que os antigos, os gregos, começando por Aristóteles e em seguida Ptolomeu, tentaram explicar esse movimento dos planetas visto da Terra. Bom, o modelo em que a gente descreve o sistema solar, na verdade os antigos gregos chamavam de universo, porque para eles o que estava lá fora, os planetas e o sistema solar, era o próprio universo. Então, o modelo em que você coloca a Terra no centro, lembrando que o prefixo geo significa Terra, o planeta Terra, então esse modelo foi chamado modelo geocêntrico, ou seja, aquele que a Terra está no centro, como nós vimos no vídeo anterior. Então, explicar o movimento que os planetas descreviam em relação à Terra, afastando-se e se aproximando da Terra, era bem complicado.
quem começou a propor esse modelo em que os planetas giravam em torno da Terra foi Aristóteles, né? No século IV a.C. Ptolomeu, já na era cristã, né? No primeiro século e no segundo século, já na era cristã, ele tentou aperfeiçoar o modelo de Aristóteles, em que a Terra era o centro, né? O modelo geocêntrico, procurando descrever esses afastamentos e essas aproximações dos planetas através da seguinte forma. Segundo Ptolomeu, os planetas não descreviam uma órbita quase circular em torno da Terra, mas, na verdade, eles giravam num pequeno círculo, né, enquanto esse pequeno círculo girava em outro grande círculo em torno da Terra. Então, esse grande ciclo era o chamado deferente, e o pequeno ciclo em que o planeta girava era o chamado epiciclo, né? E com esse esquema de Ptolomeu, o deferente é esse grande círculo e o epiciclo o círculo menor em que o planeta girava, ele conseguia então descrever aquele movimento bem complicado dos planetas, né? Então, enquanto esse círculo caminhava no círculo maior, o planeta acabava descrevendo aquelas órbitas que nós vimos na animação, vistos a partir da Terra. Então, esse modelo foi chamado modelo geocêntrico. Novamente, abrindo o programa Celestia, eu vou selecionar o Sol, né? Aqui você coloca selecionar o Sol e ir para a seleção, então ele te joga, te leva até o Sol, né? É como se você estivesse vendo o Sol de perto. Eu coloquei o Sol no seu eixo de rotação, então a gente estaria vendo, na verdade, o polo norte do Sol. E eu vou me afastar então do Sol usando o scroll do mouse. Vou me afastar do Sol e vocês vão ver ali aparecer um primeiro planeta, o planeta Mercúrio. Aqui o planeta Vênus e ali a Terra. Ou seria, deixa eu ver se é essa sequência, é isso mesmo, a Terra. E eu vou aumentar a velocidade de rotação. Aqui é Marte, né? Os 4 primeiros planetas do Sistema Solar. E eu vou aumentar a velocidade de rotação para que vocês percebam que se você coloca o Sol no centro do sistema, o movimento dos planetas fica bem mais simples. Você tem um corpo central que é o Sol, né? E os planetas girando em torno do Sol numa trajetória aproximadamente circular. Inclusive a gente pode colocar essas órbitas aqui para a gente poder visualizar, né? Então estão lá, olha, são órbitas Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, são órbitas aproximadamente circulares e que é bem diferente daquele modelo em que a Terra é colocada no centro, em que as órbitas dos planetas é uma figura muito esquisita. E aqui não, aqui o Sol colocado no centro, as órbitas são bem mais simples, né? São quase circunferências, que na verdade são elipses com excentricidade bem pequena, não vamos falar nisso agora, mas a gente pode dizer que são órbitas quase circulares. Então, vamos ver o nome desse modelo em que o Sol é colocado no centro. Vamos ver o nome dado a esse modelo. Bom, o modelo que nós vimos, em que o Sol fica no centro e os planetas descrevem órbitas aparentemente circulares em torno do Sol, é o chamado modelo heliocêntrico, né? Hélio significa Sol, então Sol no centro do sistema. Nicolau Copérnico, no século XVI, propôs esse modelo, né, se opondo às ideias de Aristóteles e Ptolomeu, e apesar dele não acreditar que o Sol realmente ficasse no centro, para ele, o Sol ficar no centro era apenas um modelo que explicava bem, ou de forma mais simples, o movimento dos planetas, embora ele não acreditasse que o Sol fosse o centro do sistema, mas a Terra. Agora, o Kepler, no século XVII, ele já acreditava realmente que o Sol era o centro do sistema solar, até pela grandeza do Sol, né? E o que colaborou também com as ideias de Kepler foram as observações de Galileu. O Galileu, no século XVII, no início do século XVII, ele construiu uma luneta em que ele viu com a sua luneta evidências que mostravam realmente que o Sol era o centro do sistema solar.
Nesse sistema você tem o Sol no centro e os planetas descrevendo órbitas quase circulares no entorno dele. Bom, o sistema solar seria composto então da seguinte forma: o Sol, o planeta Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte. Entre Marte e Júpiter você teria um cinturão de objetos que podem ser bem pequenos até objetos imensos chamados de asteroides. Então esse cinturão é chamado cinturão de asteroide ou cinturão principal. Depois de Júpiter você tem o planeta Saturno. Na época de Galileu, na época de Aristóteles, eles não conseguiam ver os outros planetas, né? Então eles consideravam que os planetas iam apenas até Saturno. Mas hoje sabemos que existem outros planetas, como o planeta Urano e Netuno. Depois de Netuno, nós temos um outro grande cinturão chamado cinturão de Kuiper. Nesses dois cinturões, tanto do cinturão principal quanto do cinturão de Kuiper, você encontra objetos que vão desde um grão de areia até tamanho de montanhas ou maiores, né? Chamado de asteroides, também podem ser cometas, nós vamos falar desses objetos adiante. Então essa imagem mostra aqui o cinturão principal, a região dos planetas, né? E lá fora a nuvem de Kuiper, onde o planeta Plutão seria apenas mais um desses objetos do cinturão de Kuiper. Ali também já foram descobertos outros objetos, né? Seriam planetas anões também, como Haumea, Makemake, Eris, entre outros que a cada dia vêm sendo descobertos. Aqui nessa imagem, aqui você tem toda essa região que nós falamos, os planetas com o cinturão de Kuiper, nessa pequena região aqui dentro, e em torno disso tudo você tem uma grande nuvem de objetos escuros, gelados, formando a nuvem de Oort. Nesse sistema solar, além dos planetas, nós também temos os satélites. Satélites são objetos que giram em torno dos planetas. Júpiter e Saturno possuem muitos satélites. Além dos satélites, nós temos os meteoroides, os asteroides e os cometas. Os meteoroides são corpos muito pequenininhos, né, do tamanho de um grão de areia, a gente pode considerar assim, até poucos metros. Vamos colocar aí 10 metros, né? Bom, já os asteroides são corpos rochosos, também metálicos. Eles orbitam em torno do Sol e o tamanho varia de uma dezena de metros, né, 10 metros, até centenas de quilômetros. As órbitas de muitos desses objetos cruzam com a órbita da Terra, podendo ocorrer o encontro entre eles e o respectivo impacto, como aquele que há 65 milhões de anos teria dizimado os dinossauros da face da Terra. Então, de vez em quando, um objeto desse se aproxima bastante da Terra e existem programas, como o programa da NASA, que monitora esses objetos. Eu lembro a vocês que 31 de outubro de 2016, Dia das Bruxas, um asteroide chamado TB145 se aproximou da Terra e ele só foi descoberto 10 dias antes. Vejam, se ele tivesse vindo na nossa direção, teria nos destruído ou causado grandes danos e a gente não teria tempo nem de pensar em alguma coisa para minimizar isso aí, né? Esse é o asteroide Itokawa. São imagens reais, né? Fotografias que são tiradas do espaço. Você vê essa imagem real desse objeto. Aqui você tem um pequeno asteroide que caiu na Rússia em 2013, na cidade de Chelyabinsk, e ele provocou muitos ferimentos. Eu acho que 1.500 pessoas se feriram, principalmente com vidraças, porque esse objeto, quando entrou na atmosfera, ele acabou explodindo, né? Na verdade, esse é um fenômeno chamado de bólido. Quando uma estrela dessa, uma estrela cadente dessa, né, ou um meteoro desse, ele explode. Então, nessa explosão, quebrou várias vidraças e machucou muita gente. Em 2013, isso ocorreu na Rússia. Os cometas, eles são pequenos corpos formados por rochas, gelo e alguns materiais orgânicos que se aproximam do Sol em períodos bem longos, né? O cometa Halley, por exemplo, ele se aproxima da Terra a cada 96 anos. A aproximação faz o material congelado se transformar em vapores e desprender pequenos grãos,
Esses rastros, né, de vapores e grãos são iluminados pelo Sol e dão um aspecto de cauda a esse corpo quando se aproxima do Sol. Esses objetos eles vêm do cinturão de Kuiper e também vêm da nuvem de Oort. Aqui a gente tem um exemplo de um cometa. Você vê aqui, na verdade, duas caudas que são formadas, né? Não vou explicar agora o porquê disso aí, mas eles ficariam no céu por semanas e até meses. Enquanto eles estiverem ali passando próximo ao Sol, você poderia vê-los toda a noite da Terra. Quando olhamos para o céu noturno, vemos estrelas, pontinhos que brilham no céu. E o que são essas estrelas? Né? E o que é estrela para astronomia ou para física? Bom, para astronomia e para física, nem tudo que brilha no céu são estrelas. Estrelas, por definição, são corpos celestes que produzem sua própria luz e calor, como o nosso Sol, né? E brilham na escuridão do universo. Então, nós vemos nessa imagem diversas estrelas brilhando no céu. Aqui a gente consegue ver a nossa própria galáxia, né, esse agrupamento de estrelas onde o Sol faz parte dela, a Via Láctea, e outras muitas estrelas aqui ao redor. Algumas fazem parte da própria Via Láctea, outras são outras galáxias ou estrelas muito distantes de nós. Algumas estrelas são bem conhecidas. Essas são as Três Marias, né? Depois vamos falar sobre elas. Então, a gente sabe que elas sempre aparecem no céu na mesma posição, né? Claro que tudo isso se move em torno do nosso planeta, mas a posição relativa entre elas não muda com o passar dos anos, séculos e até milênios. Nós temos outra constelação bem conhecida que é a Cruzeiro do Sul, né? Também facilmente é reconhecida no céu. E o que são essas estrelas? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque nem tudo que brilha no céu são estrelas. Como eu falei, estrelas são corpos celestes que produzem a própria luz. Então, o que brilha no céu podem ser estrelas como o nosso Sol. Bom, então essas estrelas que vemos no céu podem ser estrelas como o nosso Sol, ou estrelas muito menores ou muito maiores, como a Sirius A, ou como a estrela polar, que é uma gigante laranja, muito maior do que o Sol. Ou a estrela Arcturus, uma gigante vermelha. Pode ser também como a estrela Aldebaran, uma gigante laranja. Ou ainda como a estrela Rigel, uma supergigante azul. E podem ser ainda muito maiores essas estrelas. Temos aqui a estrela Eta Carinae, é uma estrela binária, na verdade são duas estrelas uma orbitando a outra. Temos uma estrela ainda maior, que é a estrela Pistol, é uma hipergigante azul. Vocês vejam a Rho de Cassiopeia, é uma hipergigante amarela. Nós temos a estrela Antares, que é uma supergigante vermelha. Vocês vejam, o Sol já ficou lá para trás, quase nada. Então nós temos estrelas gigantescas. A Betelgeuse é uma estrela laranja, uma supergigante laranja. A Mu Cephei, uma supergigante vermelha. E a estrela, a constelação de Cefeida, é uma hipergigante vermelha. E ainda na constelação de Cão Maior, essas estrelas, elas podem ser estrelas como o nosso Sol, né, um corpo celeste que produz a sua própria luz e calor, como pode ser um aglomerado de estrelas. Então essa imagem mostra milhares de estrelas aglomeradas, né, os astrônomos chamam isso de um aglomerado globular, formado por muitas estrelas maiores, menores do que o Sol, que visto numa distância muito grande da gente, a gente vê tudo isso como se fosse um único ponto e vai chamar aquilo ali de estrela. Mas na verdade seriam milhares de estrelas reunidas. Também, muito do que nós chamamos de estrelas no céu não são estrelas, mas são galáxias. Ou seja, um conjunto de bilhões de estrelas reunidas, bilhões, e que, visto de muito longe, se parece também um ponto. E aí você chama também aquilo de estrela. Vejam, um ponto como esse poderia ser um aglomerado globular com milhares de estrelas e você chamaria de estrela.
uma galáxia como essa, vista de muito distante, com bilhões de estrelas ali dentro, você também diria que aquilo é uma estrela quando você vê de muito longe, vê da Terra. Tá ok? Também, se você olha para o céu noturno de uma região escura, longe da cidade, você vai ver uma região no céu que, na verdade, é a própria Via Láctea, né? Uma região que concentra bastante estrelas, umas regiões mais escuras, outras mais claras, porque ali no centro da galáxia você tem uma grande quantidade de estrelas, então você vê uma imagem muito linda no céu. Okay? E aí, para a gente entender como é que a humanidade organizou essas estrelas dentro de cada cultura, dentro de cada povo, a gente vai perceber que essas estrelas permanecem mais ou menos na mesma posição durante séculos ou até milênios. E aí você pode organizar essas estrelas, chamando de constelações, agrupando essas estrelas no céu, de modo a você localizar alguma coisa de forma mais fácil. Então, a humanidade agrupou essas estrelas e chamou de constelações. Então, para falar dessas constelações, aquelas que no mundo ocidental têm nomes que vocês já conhecem algumas, nós vamos apresentar o programa chamado Estelário. Então, vamos falar um pouquinho desse programa. O programa de astronomia Estelário, ele também tem recursos incríveis. E para falar de constelação, eu preferi do que o Celeste. Então vamos abrir o programa e ver um pouco do que ele pode nos mostrar. Bom, ao abrir o Estelário, ele te mostra o horizonte como se você estivesse na sua latitude. Então, para isso, eu coloquei aqui Rio de Janeiro, né, o horário local é 10 horas e 49 da manhã. E aí, é claro, o céu estaria azul, né, porque como a atmosfera espalha a luz do Sol, em especial a luz azul, o céu tem esse aspecto azul e ofusca o brilho das estrelas. Se eu pudesse tirar a atmosfera, eu estaria vendo o céu estrelado durante o dia. E nesse programa eu posso fazer isso. Então eu chego aqui e tiro a atmosfera e no mesmo momento eu vejo as estrelas brilhando no céu, né? Você também pode tirar a superfície da Terra. Então, se eu chegar aqui, eu tiro o próprio planeta da minha frente, ficam somente as estrelas no céu. Agora, vejam, essas estrelas eu posso organizar ligando-as através de linhas, né? E eu chamo esses agrupamentos de constelações. Aqui de cara, eu tenho a constelação do Cruzeiro do Sul, né? A gente pode colocar o nome dessas constelações aqui nesse comando, olha. Então eu tenho aqui o Cruzeiro do Sul, essa é a constelação de Centauro. Agora, na forma que está, é difícil a gente entender, associar figuras a essas linhas. Então eu posso aqui, tem outro comando onde eu coloco as figuras associadas a essas constelações. Então a gente encontra aqui diversas constelações, né? A constelação do Triângulo, do Octante, a constelação do Corvo, de Escorpião, da Régua e por aí vai, do Pavão, e você tem diversas constelações no céu, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Agora, entre essas constelações, vamos localizar aqui a nossa estrela, que é o Sol, né, para que vocês possam verificar o seguinte. Agora, em maio de 2017, o Sol se encontra, visto da Terra, ele se encontra na direção da constelação de Touro. Mas, se eu localizar se eu acelerar o programa de forma que os dias passem muito rapidamente, vocês vão perceber que o nosso Sol ele caminha por essas constelações. Olha, nós estamos aqui vendo ele saindo da constelação de Touro, né, passando por Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, a constelação de Libra, de Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, e voltando aqui para a constelação de Touro. Né? Então, durante um ano, o Sol visto da Terra passa por essas constelações. Obviamente que não daria para ver, porque eu estaria ofuscado pelo céu azul.
né? Mas aqui a gente pode verificar isso. Mas, além dessas constelações por onde o Sol passa durante o ano, que são chamadas de zodiacais, existem muitas outras, né? Tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. No hemisfério norte, nós podemos ver aqui a constelação da Ursa Maior, muito famosa, a constelação aqui da Ursa Menor, onde essa estrela aqui na ponta do rabo da Ursa é a estrela polar, que fica exatamente sobre o polo norte. Foi usada no passado para localizar a latitude, né, nas navegações. Aqui nós temos a constelação do Dragão, a constelação da Lira e muitas outras, né? Já para o hemisfério sul, nós temos aqui a constelação de Órion, onde as Três Marias corresponderia ao cinturão do caçador, né? Nós temos ainda, vamos lá, a constelação aqui do Tucano, né, no sul, porque é uma ave mais comum no hemisfério sul. Você tem aqui a constelação do Octante. Essa constelação do Octante, ao contrário da Ursa Menor, ela fica exatamente sobre o polo sul. Não dá para ser usada para localizar a latitude como a constelação da Ursa Maior, em especial a estrela polar, porque as estrelinhas são muito apagadinhas, né? Então você tem essas constelações para todo o lado que você olhar para o céu noturno, né? Então são chamadas de constelações e elas nos ajudam a localizar outros objetos que se movem diante delas, né? A gente chama essas estrelas de estrelas fixas. Então, por exemplo, os planetas durante o ano eles percorrem essas constelações também. E a gente pode também verificar isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como os planetas, um asteroide refletindo a luz do Sol, podem ser localizados no sistema solar. Então, ao fundo nós temos as estrelas que praticamente não saem de suas posições, então as chamadas estrelas fixas, e objetos como planetas e asteroides vagando pelo sistema solar, como nós vemos aqui, e que em determinado momento passam por certa constelação. Então você pode localizar no tempo um objeto desse em função das constelações. E deixa eu colocar aqui a visualização das constelações, para que a gente possa então tentar entender como é feita essa localização. Então ali nós temos as constelações, né? E esses objetos, dependendo de onde você esteja olhando, você estaria passando por uma constelação dessa e você conseguiria fazer a localização daquele objeto, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e eu quero que vocês façam o exercício que está proposto no blog, tá ok? Então, até a próxima aula, um abraço.